Eu queria começar agradecendo, na verdade, a possibilidade desse lançamento. É uma satisfação enorme, na verdade, estar nessa mesa e fazer esse lançamento agora do livro. Saiu agora em março, né? Já está saindo esse lançamento. E particularmente o Ricardo, logo que já viu o livro, falou: vamos lançar. E para mim é uma satisfação estar com a Lucia, que também está lançando o livro. O Ricardo, que está me orientando já faz bastante tempo, né? Desde a graduação, e também com o Plínio, que escreveu o prefácio do livro, que eu também convidei, aceitou prontamente o convite. Então, para mim é uma satisfação enorme. Inclusive, é até interessante que do meu lado estar aqui agora, porque assim, os dois professores eu tive a oportunidade de muitas vezes estar debatendo e estar do outro lado, né? Criticando, debatendo, etc. Uma coisa muito positiva que tem nesses dois professores é que sempre foram muito abertos ao diálogo, ao debate democrático, respeitando as diferenças. Isso para mim foi uma coisa muito importante, inclusive para todo esse trabalho, né? Inclusive o livro. Também queria agradecer a todos que puderam vir. Muitos estão aí nas atividades de greve. Essa também é uma atividade que a gente tornou uma atividade de greve. Estão nessa correria, né? Mesmo com o Instituto Populazinho, está todo mundo que pôde vir, agradeço muito, familiares, amigos, os que estão atuando na greve, tudo. Então é isso. Depois também queria até fazer primeiro uma saudação, que ficar bem marcado com essa atividade, que seja um impulso a mais para essa grande greve que a gente está fazendo nas estaduais paulistas. É uma greve, acho que já considera uma greve histórica. Depois eu queria render uma homenagem, na verdade, há dois elementos que tem a ver um pouco com o que eu queria falar na minha fala, que é um novo momento da crise que a gente está vivendo, que de certa forma é um momento da crise econômica, que é o tema do livro, que eu queria falar um pouco, em que a classe trabalhadora começa a aparecer um pouco na cena. E particularmente eu queria só lembrar dois episódios, na verdade, dos professores no México, que agora estão fazendo uma luta e sofreram uma violência policial horrível, que resultou em mortes, inclusive, lutando por educação pública. Agora, de outro lado, também é o movimento operário francês, que também está entrando em cena, talvez como um produto de uma nova fase da crise econômica, e essa fala também vai em homenagem a esses trabalhadores. Então, assim, só para pontuar alguns elementos, eu queria falar, na verdade, de dois aspectos do livro, que o título ficou A Crise Capitalista e Suas Formas, né? O intuito, na verdade, eu vou colocar só dois elementos que eu acho que foi uma tentativa bem modesta de contribuição para o debate de crise, que é um debate que tem uma literatura impressionante, muito abrangente. E eu tentei, na verdade, dentro desse grande debate, pegar dois elementos, ou vou contar dois elementos que eu tentei pegar principais, mas assim, só contextualizar um pouco o porquê de estudar a crise. Quando eu entrei no Instituto, em 2007, era bem interessante, assim, porque eu já conheci o marxismo antes, tive uma experiência bem pequena de militância antes de entrar na universidade, e entrei na universidade para conhecer justamente esses debates, aprofundar teoricamente, e conhecer mais o marxismo teoricamente. Agora, quando eu entrei aqui em 2007, o debate sociológico ainda, ele estava muito atrasado, né? Então, assim, eu lembro bem claramente, a primeira aula que eu tive aqui foi a do Manuel Castells. A primeira aula de sociologia, que era para falar o quê? Que a sociedade tinha acabado, a classe trabalhadora, era uma sociedade em rede, informacional, que não tinha mais marxismo, classe, nada. Então, tinha mudado tudo, né? Então, quer dizer, o Marx estava enterrado lá e acabou. E, na verdade, assim, o contexto do livro, eu também, o que os marxistas faziam, ao meu entender, na verdade, nesse momento, particularmente na academia, teoricamente, você tinha que, na verdade, defender alguns elementos fundamentais. O debate era se tinha ou não centralidade do trabalho, para pensar a sociedade. Eram debates de essência, na verdade, para pensar o conjunto da sociedade. Agora, o contexto do livro é precisamente esse, assim, porque eu também comecei a fazer um estudo aqui na graduação de filosofia, de um autor, um filósofo húngaro, o Lukács, e, na verdade, quando eu estava fazendo esse debate, em 2008 aconteceu uma coisa que caiu como uma bomba, assim, que eu acho que mudou muito o espírito e o pensamento, os debates que tinham na academia, foi justamente o início da crise. Então eu lembro bastante, assim, uma coisa que ficou bastante marcada para mim foi quando teve a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers, que foi aquela coisa, assim, que iniciou um amplo debate, né?
retomou a ideia de, nossa, o capitalismo mundial está em crise. Então, em poucos dias, em poucas semanas, eu lembro que começou a ter uma série de demissões já produtos da crise. Então, a classe trabalhadora que não estava atuando, ela começou a aparecer, porque eram milhares, às vezes, de demissões num só dia. Então, aquela classe que tinha sumido, pelo menos ela estava começando a ser demitida. Então, quer dizer, pela negativa, ela estava aparecendo. Eu lembro também de uma coisa que marcou muito, foi que no Estadão, no jornal super conservador, reacionário, saiu uma matéria assim que era Karl Marx volta a explodir em vendas, o Capital. Então, já no final de 2008 era aquele negócio, assim, o Capital voltou a ser vendido, o que se vendia em um ano de vendas, se vendia em uma semana. Então, começou a voltar com tudo, a questão do marxismo, e o debate do marxismo bastante relacionado à realidade política. Então, a gente estava defendendo aqui contra o pensamento pós-moderno, alguns elementos fundamentais, materialismo, etc. Agora o marxismo começou a ter que debater os elementos reais, a realidade concreta, histórica. Então, foi precisamente nesse momento, que foi uma coisa para mim subjetivamente muito apaixonante, que eu comecei a estudar o Capital e começar a fazer um estudo sobre a crise econômica, que era algo que motivava a nossa paixão, acho que de muitos que estavam ali no período, de vamos entender o que está acontecendo, né? Uma crise capitalista impressionante, que no meu entender continua até hoje, foi muito forte, histórica, e que colocava novos problemas no marxismo. Acho que isso, de certa forma, é o que motivou, estava bastante na raiz desse estudo, na verdade, sobre a crise econômica. Então, acho que esse é o contexto um pouco do por que estudar isso. Aí, na verdade, teoricamente, eu tinha mais ou menos duas angústias, ou duas motivações principais. A primeira era justamente tentar sistematizar uma reflexão sobre o capital, né? Particularmente o debate que o Marx faz no Capital, pensando, as categorias que o Marx utiliza no Capital são categorias, é uma forma de pensar, ou tem um método que pode ajudar a gente a encarar a realidade da crise econômica atual, sabendo que ele está escrevendo no século XIX e a gente está enfrentando uma crise no século XXI. Então, esse era um pouco o motivo geral, na verdade, da pesquisa. Então, ela começou no Marx, a primeira parte da pesquisa, na verdade, era sobre o conceito de crise em Karl Marx. E aí, na verdade, eu tentei, sistematizar alguns elementos. O que eu percebi é muito difícil, né? O Marx não chegou a sistematizar uma teoria sobre as crises, e eu também não teria a ambição de dar uma resposta de quais são os principais elementos da crise econômica no pensamento do Marx. Mas o que eu fui percebendo é que tinha uma série de tensões, ou inclusive de ênfases, que alguns autores davam em uma coisa em detrimento de outra no seu pensamento. Então, a minha ideia foi tentar elencar um conjunto de categorias que servisse para a gente pensar. Então, por exemplo, os primeiros estudos que eu fiz tinha muito um debate em torno de uma categoria do Marx, né, que era a tendencial da taxa de lucro, que ele sentava e falava, bom, a crise é isso, é aquela tendencial da taxa de lucro. Aí outros autores falavam, não, a crise é a superabundância, a superprodução de mercadorias. A crise é a incapacidade que determinados capitalistas têm de alocar os seus capitais. E qual que era a crise no Marx? A grande questão era tentar ver que, na verdade, o Marx trabalhava com distintos planos, na verdade, da crise, né? No livro eu tentei colocar algumas passagens nos 3 primeiros livros, e uma no quarto também, que ele trata do tema da crise, e você vê que o Marx, na verdade, a questão dele é sempre relacionada. Ele esperou muito tempo o desenvolvimento da crise econômica na década de 60, 70 para pensar o problema da crise, mas ele, ao longo do Capital, ele vai colocando distintos elementos abordando a crise em seus distintos aspectos. Então, acho que a primeira tentativa de conclusão era justamente de abordar os distintos aspectos da crise. Não para fechar, falar, bom, li o livro, agora eu entendi como Marx, porque também não é uma tipologia que o livro se propõe, ou seja, não se propõe a dar uma receita de assim se encara a crise. Porque, inclusive, para encarar a crise atual, histórica, não tem outro movimento possível a não ser adentrar nos elementos históricos da crise atual. Agora, a ideia é apresentar, pelo menos, esses distintos debates que o Marx faz, que possa ser uma fonte para novos estudos, para aprofundar ainda mais esse tema.
Então, esse foi o primeiro elemento. Inclusive, assim, acho que uma coisa que eu tentei colocar bastante ênfase nesse livro era justamente que um dos elementos da crise econômica que muitos economistas desprezam, desdenham, é justamente a entrada em cena da classe trabalhadora. Se tem uma coisa que para a produção ou a realização da mercadoria, é justamente uma greve, seja numa fábrica ou seja numa escala nacional. Então, essa é uma coisa que, em geral, é dissociada do pensamento do Marx e foi uma tentativa de ligar as coisas, na verdade, né? Eu até chamei de crise social, depois percebi, bom, você pode falar em crise da esfera produtiva, que é quando se para a produção e isso gera uma crise, eu chamo de crise social produtiva. Não é a terminologia do Marx, mas é só para indicar um pouco isso e dar essa ênfase do lugar da classe trabalhadora no pensamento do Marx. Então, esse foi uma primeira temática que a gente tentou pegar no conjunto do livro. Aí, depois, eu tentei avançar para um segundo elemento, que era qual? O problema de pensar a crise econômica no novo contexto, porque o contexto atual, a grande discussão da crise é de que era uma crise financeira. Então, qual que era o problema? O problema é que o Marx não trabalhava com essa categoria, né? Inclusive de capital financeiro. Ele chega a falar em aristocracia financeira, usar alguma terminologia, mas inclusive teve um erro de tradução, de uma importante tradução aqui do Capital, da civilização brasileira, que traduzia um termo do Marx, que é capital de comércio e dinheiro, por capital financeiro, que gerava um pouco uma distorção, na verdade, em como interpretar esse fenômeno. Por que o Marx não falava de capital financeiro? Porque justamente o Marx estava ainda enxergando o começo de um processo que ia culminar no século XX, na primeira virada do século XX, que era o quê? Do desenvolvimento do setor bancário e da sua imbricação com o capital industrial. Então, essa imbricação vai gerar um mundo de monopólios, onde o capital financeiro é o senhor, e que na verdade vai configurar uma nova época do capitalismo. Esse movimento o Marx não pôde ver. Então, essa é uma primeira questão. A gente não pode cobrar do Marx uma coisa que ele não viu historicamente. Por outro lado, particularmente no livro terceiro do Capital, ele deixa uma série de indicações justamente desse movimento. E ele está tentando entender as distintas formas do desenvolvimento do capital. Então, ele fala de capital mercantil, capital comercial, capital comércio e dinheiro, capital portador de juros, capital fictício. São distintas formas que o Marx está tentando categorias que ele está se utilizando para tentar agarrar esse movimento. Agora, é só a virada do século XX que vai permitir entender justamente esse desenvolvimento dessa nova época, de um mundo de monopólios. E duas obras para mim vão ser fundamentais para pensar isso. Uma é de um autor alemão chamado Hilferd, que escreveu um livro chamado Capital Financeiro, onde ele, na verdade, já consegue sistematizar um pouco esse desenvolvimento e pensar, na verdade, a nova época, a nova fase do capitalismo a partir da ótica da importância que tem o capital financeiro nessa fase. E depois, talvez, uma das obras mais importantes tenha sido a do Lenin, que escreve em 1916, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, né? Onde ele define essa época, na verdade, a época imperialista, como a partir dessa nova dinâmica e configuração que o capital assume para a sua acumulação. Então, e por que relacionar essas duas coisas? O Marx, quando faz o seu primeiro projeto do Capital, na década de 50, ele aponta que queria escrever 6 livros. Então, estão entre eles Capital, Trabalho Assalariado, Renda da Terra, Estado, Comércio Exterior e Mercado Mundial e suas crises. De certa forma, a gente pode dizer que os 3 primeiros temas o Marx abordou no seu último projeto, que era de 4 livros, né? Agora, o tema do Estado, do Comércio Exterior e do Mercado Mundial e as crises, no Capital, você pode falar que está contido, mas não está sistematizado, pelo menos, né? E em algum sentido não está desenvolvido. Era temas que o Marx queria. E eu acho que, na verdade, assim, o Lenin, em 1916, ele consegue dar continuidade teórica. Ele faz 3 estudos que são espetaculares, né? Faz um estudo do Hegel, em 14, muito importante, um estudo de um teórico militar, que é o Clausewitz, para entender, inclusive, a dinâmica da guerra, pensar os problemas de estratégia, e faz um estudo de economia e imperialismo, que resulta nessa sua obra, na obra Imperialismo em Fase Superior do Capitalismo. Para mim, o Lenin dá muita continuidade a esse plano que tinha no Capital. É um continuador teórico do Marx. Talvez uma das expressões mais impressionantes, na verdade, desse desenvolvimento teórico, que estava no Lenin e em outros autores
que sucederam ele, depois na Rosa. O Trotsky faz distintos desenvolvimentos disso, trabalha com a categoria de equilíbrio instável, foi um dos que mais pensou a realidade internacional, inclusive. O próprio Gramsci foi um que trabalhou muito com o conceito de Estado. Então, assim, outros marxistas foram trabalhando esses temas, mas a minha motivação era que justamente, muitas vezes o debate aparecia na academia saltando essa continuidade teórica. Então, ia do Marx para os autores da década de 30, década de 40, 50 no marxismo. Eu acho que é uma peça fundamental para a gente entender a crise, a gente voltar, na verdade, justamente nos primeiros teóricos que estavam tentando entender o fenômeno do imperialismo, que é decisivo, na verdade, se a gente quer entender a crise econômica atual. Então, acho que essas são as duas motivações que eu queria colocar. E aí, na verdade, assim, o sentido do livro, então, é um pouco esse. A tentativa de contribuição, se ele servir para contribuir, para abrir algumas pistas para a gente pensar essa realidade, partindo de, inclusive, que agora não é analisar uma realidade passada, né? É uma crise que a gente vem vivendo e que agora começa a ter seu epicentro, começa a ter formas de manifestação muito importantes em países como os BRICS e como o Brasil. Então, se servir para, na verdade, reatualizar um pouco esses debates do Marx, do Lenin, recolocar eles no debate, para mim, acho que o intuito do lançamento do livro já vai ter sido muito bom. Então é isso, gente. Obrigado. Ok, obrigado.